Esta é a maior tragédia das nossas gerações. 140 mortos, um número. O número de mortos portugueses à hora que gravamos esta comissão política. São 11h30 de terça-feira e as mais altas elites políticas do nosso país reúnem-se neste momento com os sábios que lhes vão traçar o quadro presente e futuro. Agora conta até 140. Cada número que pronuncia é uma história de vida que acabou. Conto também até 7.368. O número de mortes em Espanha ontem. Hoje serão pelo menos mais 849. Números. A estatística é uma ciência negra. Nos Diários da Peste, que escreve no Expresso, o escritor Gonçalo M. Tavares conta que os gregos mandam SMS às autoridades quando vão à rua a dizer o motivo da saída. Estamos dentro do episódio do Black Mirror. Quanto tempo aguentaremos as mortes, o medo, o desemprego, a depressão económica e a depressão em geral? A estatística também é uma ciência oculta. A Direção-Geral de Saúde parece que contou mal os infectados no Porto, o que levou Graça Freitas a falar em criar uma cerca sanitária à Invita. Cansaço, confusão, imprudência. O Porto, neste momento, do ponto de vista dos recursos materiais e até humanos que precisa, tem estado a receber todo o apoio nacional, obviamente. Relativamente ao cordão sanitário, ou como agora está denominada a cerca sanitária, está neste momento, e provavelmente hoje será tomada uma decisão nesse sentido, a ser equacionado entre as autoridades de saúde regionais e as autoridades de saúde nacionais. E depois? Isto se houver depois, porque enquanto não houver vacina, o vírus andará por aí em vagas, vai e vem, já dizem os cientistas. Não descansaremos tão depressa. Depois, olhamos para a Europa à procura de respostas e, tirando a bazuca do BCE, o que vemos é conflito, lentidão e falta de solidariedade. Repugnante, disse António Costa sobre as palavras do Ministro das Finanças holandês. Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Olhamos para casa e temos os partidos em modo de moderação. E depois? E quando a crise nos esmagar, que governo vamos ter? Vamos ter um governo de salvação nacional? Admitiu Rui Rio, mas não nos disse se estava do lado do governo ou do lado da salvação. A sociedade portuguesa vai ter efetivamente de debater a composição de um governo de salvação nacional. Porque o governo que vier, pode ser o mesmo, como é lógico, vai sempre ser salvação nacional. Faça aquilo que nós temos, que se está a ver que isto vai durar, nós vamos ter tempos muito pesados. Para comentar estes temas e outros, temos a partir de casa o Miguel Santos Carrapatoso. Bom dia, Miguel. Olá, viva. A partir de Bruxelas, a correspondente do Expresso e da SIC, Susana Freches. Bonjour. Bonjour, tout le monde. E em Lisboa, o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que comigo faz a dupla presidente neste podcast. Bom dia, David. Guten Morgen. Eu sou o Vitor Matos. Susana, eu começo aqui. António Costa teve esta semana uma frase terrível em relação ao discurso do Ministro das Finanças holandês. Chamou o discurso de repugnante. Isto é uma linguagem normal nas instituições europeias. O que é que isto revela do que se está a passar na Europa? Com a Europa dividida desta maneira, ou com este tipo de litigância retórica, é possível resolver-se uma crise como esta? Não é normal ouvir um líder europeu chamar repugnante ou classificar como repugnante declarações de um ministro de um outro Estado-membro. Mas, aos olhos para Portugal, e não foi só para Portugal, para muitos países do Sul, e não foi só do Sul, porque os comentários não afetam só os países do Sul. Quando um Estado-membro diz que os restantes, ou que há Estados-membros que não fizeram o suficiente nos últimos anos para reduzir os riscos, para amealhar, para criar almofadas financeiras e que não têm agora essas almofadas financeiras para dar resposta à crise, isto obviamente soa a um insulto para países que, como Portugal, nos últimos anos tentaram de facto reduzir muitos riscos,
a própria Comissão admite que nos últimos anos muito foi feito em relação ao crédito mal parado, foi feito para reduzir o déficit, foi feito em muitos outros parâmetros. Obviamente não foi feito em tudo, certamente algumas coisas ficaram por fazer, mas há aqui um confronto. O que isto mostra é que há novamente um confronto norte-sul entre aqueles que acham que devia ter sido feito mais, nomeadamente para reduzir a dívida. A dívida continua a ser aqui um grande problema e vai continuar a sê-lo, e entre aqueles países que, não tendo as mesmas circunstâncias económicas da Alemanha ou da Holanda, enfim, fizeram aquilo que puderam durante os últimos anos. E, portanto, não é normal ouvir este tipo de comentários. Por outro lado, e ontem um colega aqui também me dizia isso, que isto para os holandeses, a questão de este pedido para que se usasse o mecanismo europeu de estabilidade, para que se forçasse uma outra solução para além de todas aquelas que já existem, soava um bocado a uma chantagem verbal, ou seja, é preciso também ver como é que os holandeses olham para esta questão, porque se, por exemplo, para os países do Sul, bem, estou a falar, sei que estou a simplificar, mas para países como Itália ou para Portugal é preciso uma solução, e para a Itália, nomeadamente, é preciso esta solução, porque o país enfrenta movimentos populistas que agora podem saltar para a frente e voltar a questionar a importância da União Europeia. Também para os países do Norte isto é um problema, porque continuam a olhar para toda esta crise como uma crise que eles vão ter que pagar no final de contas, e que também para eles esta chantagem pode funcionar ao contrário e pode tornar-se de facto um problema também interno que possa fazer subir novamente movimentos e forças e votações anti-Europa ou movimentos. Já volto a ti, Susana. David, na entrevista que nos deu esta semana, Durão Barroso, que foi Presidente da Comissão Europeia durante 10 anos, dizia-nos que isto podia ser uma crise existencial para a Europa. Esta crise de solidariedade e este tipo de discurso. Tu achas que a Europa está, de facto, em risco? Porque os países têm estas visões, como a Susana teve a dizer, uns porque ajudam, outros porque querem ser ajudados? Eu acho que a Europa pode estar efetivamente em risco, e acho que não é exagero dizê-lo. E basta olhar para os números que nos têm aparecido à frente nos últimos dias para perceber porquê. Eu acho que tem menos a ver com a falta de solidariedade europeia e muito a ver com as consequências catastróficas que esta pandemia e a necessidade de parar as economias para travar podem implicar para todo o continente europeu, na verdade para todo o mundo. Eu vou só dar-vos alguns números para percebermos a dimensão do problema que está à nossa frente, porque eu não tenho muita certeza que as pessoas tenham já uma noção tão evidente de quão grande pode ser a catástrofe. Ora bem, o Deutsche Bank reportou ontem, segunda-feira, que a quebra das economias da zona euro pode atingir 11,4% este ano. Eu recordo que esta é uma primeira estimativa. A Fed, Reserva Federal Norte-Americana, disse ontem que o desemprego nos Estados Unidos pode atingir os 32%. Há um banco de investimento que diz que a dívida italiana, depois da resposta a esta crise, pode atingir 200% do PIB. Ora, nós sabemos, por experiência própria vivida há poucos anos, o que é que significam dívidas públicas deste tamanho. E nós sabemos também, como ontem nos avisou a Organização Mundial de Saúde, que esta pandemia demorará, no melhor cenário, 3 a 4 meses a ser resolvida, se e apenas se for erradicada em todos os países do mundo ao mesmo tempo. O que me parece, pelo menos, bastante improvável, tendo em conta a reação de alguns governos espalhados por este mundo. Ora, se nós juntarmos a isto as estimativas de um economista prestigiado de Oxford, que dizia ontem que as mudanças podem alterar permanentemente o tipo de consumo e, portanto, destruir o aparelho produtivo permanentemente que existe hoje na Europa. E se juntarmos a isto um estudo da Reserva Federal de Los Angeles, que diz que, estudando as últimas 15 pandemias mundiais de sempre, se consegue perceber que estas pandemias têm efeitos nas economias que perduram durante 40 anos,
Nós conseguimos perceber a dimensão daquilo que pode estar à nossa frente. E, portanto, quando a Europa, ou quando alguns países da Europa respondem a isto imediatamente dizendo que aqueles países pequenos do Sul não trataram das suas contas e não podem responder, claramente estes países do Norte, ou sejam de onde forem, podem ser de outros continentes porque também os há, ainda não estão a perceber a dimensão do que vem e que a única saída para a dimensão do que aí vem é que o mundo todo recupere junto e que o mundo todo possa agir em conjunto para recuperar depois as economias. Sem uma ação em conjunto, evidentemente, aquilo que está a ser previsto agora vai ser ainda pior. Miguel, perante esta visão catastrófica que o David, ou realista, que o David acaba de apresentar, como é que tu estás a ver esta questão europeia e a reação do Primeiro-Ministro? Paulo Rangel hoje no público critica, apoia António Costa, mas ao mesmo tempo critica o facto de ter sido ele Primeiro-Ministro a reagir assim e não um ministro. É uma das críticas que ele faz. O Primeiro-Ministro devia-se ter protegido para evitar mais consequências políticas no futuro? Temos de pensar que tudo neste momento está em fase de negociação e da negociação também faz parte um esforço retórico e um bluff que é importante manter nestas alturas. António Costa, e é curioso que tenha sido António Costa e não Pedro Sánchez ou um responsável político italiano a reagir desta forma ao Ministro das Finanças holandês, Portugal, em público. Em público, naturalmente, porque Portugal, destes três países, neste momento é aquele que, tendo também Mário Centeno presidente do Eurogrupo, tem uma aura de maior credibilidade e responsabilidade, portanto é natural. Ou seja, Centeno não lhe podia responder, não podia ser Centeno a responder. Exatamente, e António Costa de alguma forma assumiu aqui o papel da polícia mau. Se a bravata, como classifica Paulo Rangel, dará ou não resultado, teremos de ver e teremos de assistir nos próximos tempos de que forma é que as negociações na Europa se desenrolam. Susana, como estava a dizer o David, isto parece que ou todos juntos, ou vamos todos juntos entrar nisto para resolver o problema, ou é uma incógnita se o fizermos separados. A posição dos holandeses, tu escreveste um texto ontem sobre isto, às vezes parece que é o polícia mau da Alemanha. Sabendo-se que a Alemanha vai ter a presidência da União Europeia no segundo semestre, e que a senhora Merkel, no fim de mandato, tem 6 meses para mostrar que é uma grande líder europeia, tu achas que perante este cenário catastrófico ela poderá aparecer na história como a vez em que a Alemanha salva a Europa? O desafio está aí e muito está nas mãos da Alemanha, sem dúvida. Há um colega meu que diz que agora está na altura da Alemanha pagar, e pagar significa, não significa apenas emprestar dinheiro, mas pode significar, de facto, chegar-se à frente para salvar a zona euro, que mais não seja para admitir o debate sobre a tal mutualização da dívida, que são cada vez mais as vozes que defendem que este deve ser o caminho a seguir. Agora, a mim o que me parece é quanto tempo é que vai levar para que países como a Alemanha e a Holanda percebam que é este o caminho e reconheçam que há necessidade de se ir mais além e fazer mais, ir à procura de instrumentos totalmente, ou os tais instrumentos que nunca ninguém quis sequer mencionar o nome, que agora podem ser necessários para resolver esta crise. Acabaram por ser contornados na crise anterior, foram evitados na crise anterior, nesta poderão não ser. Quanto tempo é que vai demorar a chegarmos aí? Também, e este acaba por ser um dos argumentos dos holandeses, é que nós ainda não percebemos, o que eles dizem, ainda não percebemos muito bem qual é a dimensão do prejuízo económico, até onde é que vão os danos económicos, qual é a verdadeira dimensão desta crise. E acho que enquanto os holandeses não tiverem contas na mão, não vão avançar, vão continuar a evitar ir mais além, porque do ponto de vista dos holandeses, e como tu dizias, às vezes os holandeses, e como eu também escrevi, é verdade, porque é isso, não é aquilo que eu penso, é aquilo que é dito muitas vezes em Bruxelas, que a Holanda faz, como é um país muito direto,
tem esta cultura de ser direta, de não ter papas na língua, diz aquilo que depois, e na maioria das vezes, a sociedade... Quem diria que eles não têm papas na língua com aquela língua absolutamente extraordinária. Esta foi uma piada. Mas muitas vezes os holandeses fazem aquilo que a Alemanha quer e muitas vezes não têm coragem de dizer, ou portanto, politicamente, às vezes parece que a Alemanha aqui, no final, acaba por ser... por querer o consenso, e não estou a dizer que não quer o consenso, mas muitas vezes esse consenso parte de posições mais duras que defendia anteriormente e que são definidas pelos holandeses. E, portanto, enquanto não chegarmos a esse ponto de se perceber qual é que é o tamanho da catástrofe, parece que ninguém vai andar para a frente. Agora, será que a senhora Merkel vai ter coragem de dar esse passo? Há uma coisa que é verdade e tu dizes, os próximos 6 meses, a segunda metade deste ano, a presidência rotativa da União Europeia vai estar nas mãos dos holandeses e vão-lhes cair 2 decisões muito, não são só 2, mas há 2 que são fundamentais. Uma é a resposta a esta crise. Os alemães, dizes tu, dos alemães. Sim, o que é que eu disse? Os holandeses? Holandeses, sim. Desculpa, dos alemães, portanto, e depois vêm os portugueses, mas dos alemães, e portanto, à senhora Merkel caberá dizer o que é que se faz com esta crise e o que é que se faz com o próximo orçamento comunitário, porque o próximo orçamento comunitário continua em banho-maria. Ninguém sabe exatamente quando é que vai haver um acordo, se é preciso agora rever tudo o que estava para trás, porque nada, continua a fazer sentido, a questão é, continua a fazer sentido falar de um orçamento de 1% da riqueza europeia nesta altura? Qual riqueza? Qual riqueza? Continua a fazer sentido falar num corte para a coesão e para a agricultura quando é cada vez mais claro que esta crise só se ultrapassa com coesão entre Estados-membros? Portanto, tudo aquilo que foi dito até agora continua a fazer sentido e isto os alemães vão ter que ter aqui um papel fundamental se quiserem continuar a ser o motor, ou um dos motores da União Europeia, juntamente com os franceses. Há aqui uma questão que é, o ministro das Finanças alemão é do SPD, e eu faço esta questão a ti, Susana, e a ti também, David. António Costa terá um papel importante em convencer o Sr. Scholz, é assim que se pronuncia, Susana? Olaf Scholz, a aceitar a mutualização da dívida, quer dizer, António Costa é um líder socialista respeitado na Europa, bom, mas cada país europeu defende os seus interesses. Susana, pensas primeiro? Não, David, vá lá, esta pergunta é difícil, responde lá. Não, é assim, para ser honesto, eu acho que o fator crucial do desenrolar da resposta europeia a esta crise, uma vez mais, vai passar sem a Itália. Porque verdadeiramente aquilo que pode ser assustador para os alemães, nomeadamente, é um default italiano, exatamente, é um resgate italiano, porque não há muita maneira de a Itália conseguir suportar em anos que vêm uma dívida de 200%, mesmo que não seja 200, 180%, 190%. Nós vimos na crise da zona euro como a Europa tremeu só de pensar que a Itália se podia tornar ingerível. Mas deixa-me só fazer... E assim, em rigor, esta crise vem em cima de uma outra, porque a Itália ainda não tinha ultrapassado completamente a outra, estava a começar a resolver, a arrumar a casa. E, portanto, a resposta a isto não pode ser uma resposta unicamente nacional, e eu acho que quando os números começarem a aparecer vai se tornar bastante evidente na discussão europeia que a resposta não pode ser uma resposta tradicional com os mecanismos que existiam. E deixa-me só dar um tópico sobre a discussão dentro destes países. Hoje, o Brussels Briefing, que é uma newsletter do Financial Times europeia, especializada em assuntos europeus, conta que dentro da coligação, que é uma coligação ampla que gera o governo holandês, já houve 2 partidos a condenar a atuação do primeiro-ministro Mark Rutte na gestão destas últimas semanas, nomeadamente na questão das bonds europeias que possam mutualizar, digamos assim, uma resposta europeia à crise que assola todos os países da União. E na Alemanha, o jornal Politico, um jornal digital que também acompanha estes assuntos, relata hoje uma carta que é publicada por vários economistas italianos e não só, que lembra à Alemanha o apoio gigantesco que teve dos Estados Unidos durante o tempo da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que este tipo de apelo, se na crise da zona euro foi sonoro, neste momento já não é política,
deixou de ser uma divisão norte-sul, deixou de ser uma divisão esquerda-direita, deixou de ser uma divisão austeros contra países do sul simpáticos e que gostam de copos e bebidas, como dizia o ex-ministro das Finanças holandês Dijsselbloem. Hoje é mesmo uma questão de resposta sanitária comum e é mesmo uma questão de sobrevivência das economias europeias comuns. Eu recupero o que dizia a OMS ontem. A OMS dizia: só é possível recuperar desta crise sanitária daqui a 4 meses, na melhor das hipóteses, se este vírus tiver desaparecido de todos os países, ou tiver sido minimizado em todos eles. A mesma resposta se aplica exatamente na mesma medida à questão económica. Porque a recuperação de um país como a Alemanha ou um país como a Holanda, se os outros países estiverem na desgraça completa, nomeadamente Itália, França, Espanha, são 3 grandes economias europeias, a recuperação alemã e holandesa vale impossível, torna-se impossíveis. Aliás, deixa-me recordar-te uma coisa que o Durão Barroso nos disse também na nossa entrevista. Ele lembrou que durante a crise do euro, quando a Itália esteve à beira do resgate, ele confidenciou que a senhora Merkel, a certa altura, disse-lhe que, bom, se a Itália for, nós temos que arranjar maneira de resgatar a Itália e a Alemanha. Não queria resgatar os outros países e estava muito renitente. Quando se percebeu que era um grande, uma coisa eram os pequenos, mas quando isso chegasse a um grande, aí era preciso agir. E, portanto, isso que tu estás a dizer, pode ser que no limite seja os problemas dos maiores países que levam a Europa a ter que arranjar uma solução. Mas vamos avançar vamos falar do que se passa. Posso só fazer um comentário? Pode ser, claro, diz. Em relação ao Sr. Olaf Scholz. O Sr. Olaf Scholz senta-se à mesa com mais 18 países da zona euro, e isso, nestas reuniões, na verdade, até não são só a 19, são a 27, portanto, estão todos sentados à mesa e todos têm o mesmo poder e têm a mesma, o voto de cada um tem todo o mesmo valor. Portanto, não há votos mais importantes do que outros. E é verdade que um país, sozinho, nestas questões, que são questões que só se resolvem por unanimidade, consegue bloquear todo o processo. Isso é verdade, e isso joga a favor dos alemães, dos holandeses, dos finlandeses, dos austríacos. Mas não deixa de haver aqui um debate que tem que ser continuado. E aqui também, eu devo dizer, o que me parece, é que Mário Centeno tem aqui uma grande oportunidade para, enquanto presidente do Eurogrupo, conduzir toda esta discussão. E não é por acaso que Mário Centeno agora envia uma carta aos seus colegas a alertar que as dívidas muito provavelmente vão todas aumentar, falta saber até que valor. E, portanto, se Mário Centeno conseguir resistir à pressão de deitar fora o debate sobre as coronabonds, os eurobonds, a mutualização de dívida, o que lhe queira chamar, se Mário Centeno conseguir manter esta discussão até ao fim em cima da mesa, mantê-la pelo menos viva e a respirar, isto já é qualquer coisa, porque se Mário Centeno fizer um pouco aquilo que fez Ursula von der Leyen, que é dizer, bem, isto não há consenso, melhor é não irmos por aqui, então está toda a discussão perdida. E isto está também nas mãos do Ministro das Finanças português. David, queres fazer um comentário? Ia só interromper a discussão para dar as mais notícias do dia. Tu, Vítor, começaste este podcast a falar dos casos que existiam à data de segunda-feira. Acabaram de sair os dados de hoje, terça-feira, à medida que falamos em Portugal, mais 1035 casos, uma subida de 16% face ao dia anterior, o que totaliza o que na verdade significa uma tendência razoavelmente estável, não desproporcionada em Portugal. Portanto, contas totais, 7.443 casos positivos em Portugal, número de mortes, infelizmente já 160, mais 20 do que mais 20. Miguel, neste momento o Governo e os líderes partidários e até os membros do Conselho de Estado estão reunidos com os sábios, os peritos, os especialistas em saúde pública. Vai-se prolongar o estado de emergência, vamos ver até que ponto vão ser forçadas ou não as medidas do estado de emergência. Tu achas que o Primeiro-Ministro continua a gerir bem a crise, tentado a gerir bem a crise, nomeadamente ao continuar a envolver
a todos os players políticos enquanto estamos em crise sanitária aguda? Eu acho que sim, e para repor alguma verdade dos factos, eu há coisa de 3 ou 4 semanas participei numa comissão política e teci algumas críticas à forma como o governo estava a gerir a comunicação deste processo. Eu acho que, entretanto, António Costa e os seus ministros conseguiram afinar o tom e estão agora muito mais coesos na forma como comunicam. Continuam a existir falhas e vão existir sempre. Na parte mais concreta da resposta exatamente à crise sanitária, nas medidas que estão a ser tomadas, eu acho que o governo conseguiu responder a alguma pressão que ia existindo já na sociedade civil e tomou as medidas que são necessárias e com um sucesso relativo, nestes casos, com o apoio popular e com um sucesso relativo, que nestes casos é sempre um sucesso relativo. Continuam infelizmente a existir vítimas mortais e novos casos todos os dias, mas que contrastem muito com o que foi acontecendo em Itália e em Espanha, por exemplo. Portanto, eu acho que o governo, com todas as falhas que existem e serão sempre naturalmente, tem feito uma boa gestão desta crise sanitária. David, esta semana pode-se quebrar de alguma forma o aparente consenso que tem havido, sobretudo na quinta-feira, quando foram discutidos no Parlamento propostas dos partidos da oposição para alterar aquilo que o governo tem vindo a fazer, nomeadamente apoios a famílias, apoios a trabalhadores e pode até haver algumas coligações negativas. Tu achas que vai haver aqui vão-se outra vez definir os campos agora ou achas que os partidos vão manter esta atitude que têm tido? Acho que é muito cedo para se quebrar um consenso político. Acho que os partidos têm agido dentro de cada um, obviamente, cumprindo a sua missão. Os partidos à esquerda mais apontando o dedo aos perigos de algumas respostas pouco eficientes ou pouco abrangentes do ponto de vista do apoio social. Os partidos à direita preocupados apontando as dificuldades de algumas empresas em sobreviver com os apoios que têm sido colocados. Portanto, enfim, uns e outros pedindo mais, cada um no seu polo, digamos assim, mas eu creio que isso vai manter ainda durante estas próximas semanas. Não estou com isto a dizer que não possa existir uma ou outra votação no Parlamento que acabe por aumentar o espectro dos apoios que o Governo decidiu neste momento. Acho que o Governo, francamente, não pode levar a mal. Os consensos que existirem nesta fase são consensos que também cabe ao Governo perceber, mesmo contra a sua vontade inicial, devem ser incorporados, até porque, em rigor, qualquer desses apoios à partida que lhes sejam impostos vão valer muito pouco em comparação com o esforço deste combate. E, portanto, não creio que seja a altura para uns ou outros agudizarem as vozes e os conflitos políticos, porque ainda é muito cedo nesta curva. Queria lembrar só que as últimas estimativas que o Governo tem na mão, dadas evidentemente pela DGS e pelos epidemiologistas, apontam para que o pico, tendo-se suavizado, acabe apenas lá para o final de maio, início de junho. Isto significa que nós ainda vamos ter pela frente todo o mês de abril, todo o mês de maio, pelo menos em isolamento, se não total, pelo menos bastante parcial. E queria acrescentar que talvez a maior dificuldade em manter o consenso político surja logo a seguir a isso. Porque a Liliana Valente ontem recuperava um estudo que foi publicado na Medium, um estudo que explica como os governos podem estar, todos os governos, não só o português, podem estar presos a uma equação que é muito difícil, que é depois de conseguirmos controlar o pico, depois de termos ultrapassado esse pico, de repente aparecerem pequenos picos que obrigam a novas medidas de isolamento, mesmo que não totais. E, portanto, a retirada lenta destas medidas de circunscrição, se quiseres, ou de limitação de movimentos, e a possibilidade de aparecerem estes picos vai colocar aí sim um desafio absolutamente gigantesco aos partidos, porque aí nós já vamos estar com as finanças públicas sob enormíssima pressão. Não. É provável que sem grandes apoios europeus ainda, ou sem grande resposta europeia, e portanto aí vai-se colocar provavelmente o pico de atenção
que também é o pico da nossa tensão emocional enquanto cidadãos, porque 3 meses, 2 meses e meio de confinamento Já houve em muitos casa, mortos, já houve muito confinamento. com muitos mortos em cima, com o SNS já muito desgastado, com as pessoas muito cansadas. Eu creio que esse será o momento decisivo para aferirmos até que ponto é que esta resposta inicial muito adulta da política portuguesa se pode manter ou não. E deixa-me só acrescentar 2 pontos, Vítor, que eu acho interessantes, que foi ainda sobre a forma como o governo geriu esta resposta. António Costa foi muito inteligente e demonstrou também uma certa maturidade democrática ao envolver os partidos e os peritos, a Presidente da Assembleia da República. Também é uma forma de os amarrar e de os corresponsabilizar pela resposta. Mas é importante assinalar também esta forma de envolver todos numa resposta que deve ser comum. E o segundo ponto é precisamente aquilo que falávamos há pouco, quer dizer, não é a altura ainda dos partidos romperem este espírito de unidade nacional. Não quer dizer que não façam ou que não ofereçam outras respostas complementares, a democracia não está suspensa, e nunca devemos esquecer isso, mas acho que os partidos até agora, até ao momento, estão a demonstrar sinais dessa mesma maturidade democrática, desse espírito de missão comum a todos. Susana, como é que tu vês isso aí a partir de Bruxelas? Os países não dão todos a mesma resposta. Por exemplo, em Espanha, o governo de Sánchez, ainda hoje, o El País dizia que está a ser criticado porque há uma semana que não fala com o PP sobre as medidas que está a tomar. Portanto, a realidade política lá é totalmente diferente da nossa e provavelmente se multiplicarmos isto por uma série de países, vamos encontrar casos diferentes. Por exemplo, na Hungria, o Sr. Orbán está a reforçar os seus poderes. Como é que tu vês Bruxelas? Para ti é muito original, tu que não estás aqui todos os dias na política nacional, para ti é muito original esta união na política portuguesa que foi tão crispada nos últimos anos? Estás-me a perguntar em relação à política portuguesa ou em relação às as duas coisas, como é que tu vês daí a política portuguesa, se isto te surpreende, tu que estás mais distante? Não me surpreende necessariamente, acho que faz algum sentido que a resposta seja coesa, porque quanto mais coesa for a resposta interna, mais força, direi eu, terá o país quando negociar com os restantes Estados-membros. Portanto, apesar das críticas, como referias há pouco de Paulo Rangel em relação a este excesso das palavras de António Costa. Mas se António Costa tiver um mandato claro em Portugal para negociar numa determinada direção, eu penso que isso lhe facilita. Ao contrário, há pouco eu também falava disso, quando olhamos para o caso italiano, claramente Giuseppe Conte tem aqui um receio enorme de que se a resposta europeia não for suficiente, que ele não só continue a cair a pique nas intenções de voto, como isso faça novamente renascer e faça voltar a subir o partido do Sr. Salvini e todos os movimentos. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Na Europa, esta crise é favorável ou prejudicial aos populistas? Aos populistas? Aos populistas, sim. Depende da perspectiva. Quais é que são os populistas que estamos a falar? E depois voltamos à mesma questão. São os populistas do norte, mais do norte da Europa, que acham que, ou até na Alemanha, é preciso perceber que a senhora Merkel, quando decide alguma coisa, ou o seu parceiro de governo, do SPD, que qualquer coisa que decidam em termos europeus tem efeitos também na política interna e também tem efeitos na extrema-direita, na far-right, não é? Da AfD, por exemplo. E quando nós falamos de populismos, populismos às vezes não são seguramente todos iguais. Se calhar aquilo que os populistas dizem os populistas italianos dizem em relação à Europa é que, bem, a Europa não chega, a Europa não é suficiente, a Europa só serve para nos atacar, não queremos a Europa. E se calhar para a AfD, para outros movimentos de extrema-direita em países nórdicos, é ao contrário, bem, vamos lá ver se vamos agora novamente entrar outra vez neste preconceito, vamos resgatar os países do Sul, vamos transferir dinheiro para os países do Sul, isto também pode ser um problema, e são até questões contraditórias, não é? Que era aquilo que eu há pouco estava a tentar explicar. Um dos receios
do senhor Mark Rutte é precisamente que se aumentar as transferências holandesas para o orçamento comunitário ou se avançar para a mutualização de dívida e isso implicar mais despesa ou mais riscos para a economia e para as finanças holandesas, que isso faça também ter o populismo nos seus países, ou o euroceticismo. Portanto, isso é uma questão. Estamos a falar de movimentos que às vezes são contrários e chocam e que não podem, de certa forma, ser ignorados. David, nós ouvimos ontem a Diretora-Geral de Saúde sugerir um cerco sanitário, um confinamento da cidade do Porto, ou do distrito do Porto, não se percebeu muito bem. E o Porto, que tem um historial de cercos, não gosta de ser cercado, e reagiu com veemência pela voz do Rui Moreira. O que é que se passou aqui? Agora parece que hoje soubemos que, no fim de contas, a DGS parece que contou mal os casos, houve uma duplicação na contagem. Aquilo foi o quê? Foi uma imprudência? Foi cansaço? Foi falta de sentido de política e de oportunidade? O que é que se passou ali? Deixa-me responder-te com duas vertentes. A primeira é a da própria DGS. Eu estou, à medida que nós estamos a conversar, a olhar para os dois boletins, portanto o boletim emitido pela DGS de ontem e o relatório de situação de hoje, e aquilo que verifico é que, de repente, o Porto, que ontem tinha tido aquela subida incrível de 941 casos, de repente regressa praticamente à casa de partida com 462 casos registados. O que significa que a Direção-Geral de Saúde está a ter grandes dificuldades em cruzar os dados que são apurados no Sistema Nacional, que montou, e bem, com os dados que estão a ser recolhidos pelas autoridades locais, e com enorme boa vontade, estão obviamente a fazer muitos testes à parte para ajudar o SNS a ter mais dados atualizados e fazer mais testes, mas depois o cruzamento de dados falhou. E quando se falha e se põe num boletim, evidentemente isto pode criar picos de tensão que são absolutamente desnecessários. Portanto, lição para a Direção-Geral de Saúde, não necessariamente só para a sua diretora, que evidentemente não anda a corrigir os dados, tem técnicos que o fazem, não assumir dados imprudentemente nesta fase é evidentemente uma tarefa importante para não criar picos de tensão desnecessários. A segunda... Uma coisa são os dados e outra é propor medidas em direto na televisão, certo. Não é? Atenção, a Diretora-Geral de Saúde estava a propor medidas com base nos dados que lhe põem à frente, imaginando eu que ela não estivesse a ver um a um, porque tem bastante mais do que fazer que se não estar a recolher dados estatísticos. Mas sim, imprudente. Agora, é muito importante que os políticos portugueses, e isto inclui os autarcas, nomeadamente os autarcas de grandes câmaras municipais, têm particular responsabilidade de não desatarem aos gritos na praça pública antes de terem as coisas devidamente apuradas. Porque se a Diretora-Geral de Saúde está a fazer o melhor que sabe com os dados que tem, eu imagino que o Dr. Rui Moreira também. E convinha que, se Rui Moreira quer ter autoridade moral para poder dizer o que é que deve ou não deve ser feito, que seguisse um bocadinho os passos do seu arqui-inimigo Rui Rio, que disse muito bem ao longo das últimas semanas, que quando tem alguma coisa a dizer ao governo, primeiro pega no telefone e diz. Aquilo que Rui Moreira fez é de uma imprudência ainda maior do que aquilo que a DGS fez. É gritar na praça pública para um dirigente eleito que tem zero conhecimento técnico sobre o que está a acontecer no terreno, neste caso pode ter acertado, na maior parte dos casos vai falhar. E isso vai criar não um pico de tensão, mas picos de pânico dentro da população no dia em que Rui Moreira falhar. E, portanto, é muito bom que os políticos estejam conscientes de que, acima de tudo, é preciso manter a calma e o sangue frio. Aquilo que o Rui Moreira fez foi exatamente. É preciso manter a calma, não dar o corpo pela alma, já cantava outro cidadão da cidade do Porto. Miguel, a reação do Rui Moreira ao dizer que a Direção-Geral de Saúde não tem autoridade, não tem autoridade, o que não é verdade, porque é a autoridade de saúde pública, foi proporcional, foi justificada, mesmo tendo em conta que a DGS errou? Eu creio que não. O David disse bem que foi uma imprudência de todo tamanho de Graça Freitas. Rui Moreira não podia ter nunca uma reação daquelas, precisamente
porque esta é uma altura em que todos devemos confiar nas autoridades de saúde, onde se exige que haja uma grande confiança, porque só isso é que nos dá a segurança de que tudo está a ser feito na medida das possibilidades para combater esta crise sanitária. Ora, ter um autarca com a responsabilidade de Rui Moreira, com a popularidade de Rui Moreira, a dizer que não reconhece a autoridade, a DGS, é um tiro no pé, é um tiro no pé e que pode ter consequências muito graves se daqui em diante as pessoas deixarem de acreditar no que diz a DGS, e nós sabemos, nós jornalistas, o quão difícil é muitas vezes combater a contra-informação. Se temos alguém como Rui Moreira a dizer que não reconhece a autoridade à DGS, ora, isso pode gerar um sentimento de pânico, como dizia o David, mas também um sentimento de grande desconfiança nas autoridades de saúde. Portanto, eu acho que se exigia algum sangue frio da parte de Rui Moreira, exigia-se algum rigor, para não dizer muito mais rigor, a Graça Freitas, e só para contextualizar, não foi apenas Rui Moreira que reagiu mal às declarações de também outros autarcas, como de Gaia, como... Estou-me a lembrar de Eduardo Vítor Rodrigues, que é presidente da Câmara de Gaia, presidente da área metropolitana do Porto e socialista. Portanto, houve aqui de facto um grande desconforto com as palavras de Graça Freitas. Portanto, exige-se que daqui em diante todos se entendam um bocadinho melhor e que haja mais sangue frio. Rui, Rui, desculpa, Miguel, tu, por estares a falar em entendimentos, lembro-me do artigo que tu escreveste esta semana sobre a possibilidade de haver um governo de salvação nacional. O país, todos os países, mas nós sabemos que Portugal vai precisar de ser salvo, vamos ter um problema gravíssimo do ponto de vista económico, vamos saber se depois de uma crise sanitária, depois de uma crise económica, se ainda vamos ter uma crise política. Tu escreveste que, em princípio, o PSD e Rui Rio descartam um bloco central. O bloco central significa ir para o governo. Mas Rui Rio, quando questionado pela RTP sobre o assunto, chutou para canto, não foi claro. Até falou num governo de salvação nacional só do PS e disse que os portugueses haviam de fazer o seu juízo sobre a resposta do governo. Como é que tu decifras e interpretas isto? É uma boa pergunta. Como é que eu decifro e interpreto esta resposta de Rui Rio? Tenho que ter alguma humildade e dizer que é um exercício muito difícil. Primeiro, Rui Rio nesta entrevista a RTP tentou três coisas, entre elas muito de difícil conciliação até. Primeiro, frisar que o PSD, ele repetiu à exaustão na entrevista, é neste momento a colaboração e não a oposição. Até aí percebemos. Mas depois, ao mesmo tempo, tentou deixar uma ideia de que a fatura chegará. No futuro serão exigidas responsabilidades. Com uma frase que é, a meu ver, muito relevante: é o próprio país que cairá em cima do governo pelas falhas que o governo tiver. Isto não é exatamente alguém que esteja só concentrado em ser colaboração, é alguém que já tem um olho na oposição. E depois tentou, com uma resposta muito ambígua, manter tudo em aberto sobre o tal Governo de Salvação Nacional, que o Expresso, e eu assumo a responsabilidade por isso, disse que não constava dos planos do PSD. Creio que de alguma forma, e ao contrário do que foi a interpretação geral, Rui Rio foi muito ambíguo e foi propositadamente ambíguo nessa frase. Na entrevista que deu à RTP e em concreto nessa frase. Porque quando diz que o próximo governo que vier, e acrescentou, pode ser o mesmo governo, será sempre de salvação nacional, porque serão tempos, e cito, muito pesados, Rui Rio não parecia estar a responder à questão da disponibilidade de pertencer ou não a um governo de salvação nacional, mas sim ao conceito não lhe perguntaram isso. Exato. Mas sim ao conceito de salvação nacional, porque ao dizer que os próximos tempos serão de tal forma exigentes que qualquer governo, seja ele PS, PSD ou um bloco central, terá de salvar o país, isso é uma não resposta. E porque mas ele parece que remete para uma solução parlamentar, dá uma ideia que... Essa é a parte número 2, porque, e eu mantenho o que escrevi no Expresso, o PSD tem um enorme dilema no Parlamento quando for confrontado com uma crise económica como a que se prevê. Rui Rio, e fê-lo durante a campanha legislativa e noutras oportunidades, criticou sempre o PS por nunca ter assumido as responsabilidades durante a crise financeira de 2008.
no núcleo duro do PSD também há quem, com esta distância, critique ou aponte o dedo a Pedro Passos Coelho por ter dado a mão ao PS naquela altura e depois ter que governar com um programa que não era do PSD, assumindo responsabilidades por essa governação, responsabilidades essas que até hoje estão coladas um bocadinho à imagem e à pele do PSD. Portanto, a discussão que se põe agora no núcleo duro do PSD, nos seus principais dirigentes, é perceber até que ponto nós estamos dispostos novamente a assumir uma fatura por uma crise económica inesperada, é certo, ninguém previa esta crise, mas quando, desde o princípio, e Pedro Passos Coelho fê-lo, Rui Rio também, o PSD sempre criticou o modelo económico de Mário Centeno, e esse é o ponto, porque um dos argumentos para agora justificar a dilapidação das contas públicas é termos tido uma economia muito assente em setores altamente voláteis como o turismo e o imobiliário e em emprego precário e numa elevada carga fiscal e numa despesa com pessoal fixa e alta e muito difícil de mexer. Portanto, estará o PSD disposto no futuro a assumir responsabilidades e a dar a mão ao PS sem que exija contrapartidas como a despesa nas despesas do Estado? À luz do que sabemos ou a baixa de impostos, ou a baixa de impostos, à luz do que sabemos hoje e em coerência com tudo aquilo que o Rui Rio defendeu até agora, parece-me altamente improvável, a mim e a muitos dentro da direção do PSD, que o partido consiga dar a mão ao PS sem exigir qualquer tipo de contrapartida. Sim, isso parece evidente, até porque ninguém negocia, nem entra em negociações dessa monta sem fazer exigências, como é evidente. E o PS, ou António Costa aceitará? Não sabemos. Veremos. Deixa eu passar aqui ao uma última nota, porque com esta frase ambígua, Rui Rio conseguiu precisamente aquilo que não queria. Rui Rio não queria que este sistema entrasse na agenda. Percebe-se porquê? Porque quando a negociação, ou quando essa conversa, ou quando essa questão se colocar no futuro, o PS quererá ter uma posição resguardada para depois ir para a mesa de negociações com uma posição muito mais forte. E o Rui Rio não queria que este tema fosse colocado na agenda. Foi colocado na agenda e com esta frase ambígua em que ninguém percebeu exatamente o que o Rui Rio queria dizer com o Governo de Salvação Nacional, conseguiu um feito fenomenal que foi ser ao mesmo tempo rejeitado por António Costa e por Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa disse que era uma questão extemporânea e Marcelo Rebelo de Sousa basicamente disse que a questão não fazia grande sentido. Portanto, Rui Rio, que não queria discutir o tema, acabou por ser rejeitado pelos duas principais figuras de Estado neste momento. David, tu achas que esta questão vai se levantar já no verão ou só quando surgir o Orçamento de Estado? E um governo de salvação nacional pode ser de unidade nacional, com todos os partidos, como vimos antes da Constituição de 76, ou pode ser um governo de bloco central, ou pode ser também um governo à esquerda. Quer dizer, nestas equações todas, nisto tudo, o que é que faz mais sentido? O que é que tu achas que pode vir a acontecer? Olha, depende das fases. Ou seja, eu acho que nós vamos ter um problema para muito tempo. Isso parece-me já evidente. Agora, a questão é quanto tempo é que esta paragem vai demorar? Quanto tempo é que demorará até retirarmos todas as medidas? E lá está, volta à OMS 4 meses, se todos os países tiverem retirado. Não é muito provável que ao fim de 4 meses esta pandemia tenha acabado por isso simplesmente no mundo todo, mas espero que sim, desejo muito. E vamos cair em cima do outono, de outubro, não é? 4 meses a contar. Certo, e aí a questão é exatamente essa, é porque ouvindo as últimas projeções, tentando calendarizar mais ou menos como é que vai ser a resposta, o que me parece mais ou menos evidente é que vamos ter depois, ou provável, não vou dizer evidente, o mais provável, é que depois desta primeira reação, que é de paragem absoluta, não é? E, portanto, todas as medidas são para que nem tudo pare e as pessoas possam sobreviver e as empresas. É literalmente por um ventilador na economia e nas famílias. A segunda resposta será de reativação. E, portanto, provavelmente nós chegaremos à preparação do próximo Orçamento de Estado ainda num momento, imagina,
semelhante àquilo que o mundo, a que a Europa viveu em 2008, 2010, que é de injeção de dinheiro nas economias para que elas possam reanimar-se. E, portanto, se for assim, talvez a questão do Governo de Salvação Nacional não se coloque ainda tão cedo. Ou seja, talvez não se coloque ainda traz... Para pôr dinheiro na economia, eu acho que não há ninguém que não entenda que isso é necessário. Portanto, haverá sempre divergências, mas o Bloco defende, o PCP defende, o PSD vai defender, o CDS defende, até André Ventura vai defender. A grande questão vai ser, e depois, e voltamos à grande questão das Corona Bonds, porque aí, e vê-se muito o trauma dessa discussão de 2008, 2010. Onde é que vamos buscar o dinheiro, no fundo? Não, é porque tudo isto depois tem um impacto gigantesco nas contas e, portanto, os Estados vão fechar o ano com impactos enormes em déficit e em dívida, sobretudo em dívida, esse é o grande problema, que de alguma maneira a Europa vai ter que responder. E aqui eu gostava de ouvir da Susana, porque eu tenho ouvido, por exemplo, o Cisa Vieira, Ministro da Economia e o Ministro de Estado da Economia, dizer sucessivamente que a Europa que a seguir a isto não pode ter austeridade, que temos que ter aprendido a lição anterior, e que a Europa tem que perceber que não podemos voltar ao mesmo, porque senão é uma contração ainda mais absurda. A grande questão é se há algum instrumento na União Europeia hoje disponível, portanto descontando as bonds europeias, as Corona Bonds, se quiseres, que permita uma reação que não seja de contração para que as contas regressem ao normal. Na linha de crédito, só para fechar e passar a palavra se quiseres à Susana, na linha de crédito que o Eurogrupo acordou antes do Conselho Europeu, que depois não disse nada sobre o assunto, uma linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilização, ainda há elementos de estabilização, de condicionalidade posteriores, traduzindo, ou seja, os Estados que recorrerem a essas linhas de crédito, que agora sejam dadas, pelo instrumento de resgate que foi criado na União Europeia. Têm que fazer austeridade. Ainda têm, depois, a seguir à parte da reação, portanto, a porem o dinheiro nesta epidemia, vão ter de voltar a um calendário, digamos assim, de consolidação das contas. Eu não estou a dizer que isto não é obrigatório, evidentemente os países vão ter que ter, mas aí está, sem mutualização da dívida, as dívidas vão explodir todas, e portanto, em alguns casos para níveis absurdos. Deixa eu passar aqui à Susana e complementar a questão. Portanto, temos aqui uma série de mecanismos à disposição. O que é que faz mais sentido? Temos a bazuca do BCE, temos o recurso ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, com condicionalismos, não é? Temos a reprogramação dos fundos, que é dinheiro que já existe e não é dinheiro novo, e podemos ter um plano Marshall de investimento massivo, já não é um plano Juncker, é um plano von der Leyen, mas de onde é que vem esse dinheiro? Quer dizer, eu estou a ver estes instrumentos, não sei se tu estás a ver mais. Ou, sem falar nas bonds europeias. Olha, como muitas vezes nós dizemos aqui em Bruxelas, o dinheiro é sempre o mesmo, não é? Portanto, o dinheiro tem que vir dos orçamentos nacionais. Mesmo o dinheiro que vem do orçamento comunitário, não é? O orçamento comunitário é feito de transferências nacionais e isso é preciso não esquecer. Eu também acho que não há uma bala mágica que resolva isto tudo, não há um instrumento. Eu acho que têm que ser utilizados todos os instrumentos possíveis. E uma coisa é a política monetária do Banco Central Europeu, outra coisa diferente é a política orçamental que tem que ser levada a cabo pelos Estados-membros. Há várias pessoas a insistir neste assunto, que é preciso investir muito e é preciso que haja uma concertação do nível de investimento. Ou seja, não podemos ter uns países a investir muito e outros com um nível de investimento que é manifestamente inferior. E até a questão da Alemanha é que é pressionada há muito tempo para gastar. A Alemanha tem estado sistematicamente a ter superávites, a ser criticada sistematicamente pela Comissão Europeia. Aliás, isto é considerado um desequilíbrio macroeconómico. A Alemanha tem este desequilíbrio macroeconómico de não investir tudo, de poupar demasiado, não investir, e portanto está na altura de fazê-lo, mas tem de haver aqui uma concertação de investimentos. Em relação, obviamente que, já acho que é manifesto que é preciso mais, e é preciso sobretudo perceber como é que este orçamento que aí vem, o que é este plano Marshall? Não é? Fala-se de um novo plano Marshall para a União Europeia, mas isto é o quê? Não é? Isto vai ter que dimensão.
É apenas mais um planinho Marshall de 1% da riqueza europeia? Há coragem para pôr aqui mais dinheiro? E obviamente que o dinheiro tem que vir de algum lado. Não é? O dinheiro não cai do céu, não é? Passo o banalismo. Só se o BCE imprimir notas, ligar a rotativa. Vai ter que ir de algum lado, mas é preciso que os países que têm mais margem, não é? Se nós estivermos a falar de um aumento do orçamento comunitário, e se for em percentagem, obviamente que isso vai implicar que os países que têm PIBs mais altos vão ter que contribuir mais, não é? E isso parece óbvio. Em relação ao mecanismo europeu de estabilidade, neste momento o mecanismo é realmente útil, como dizem os holandeses, é uma opção de último recurso, não é? É quando já não há mais nada a fazer, então... É o recurso dos aflitos. É o recurso dos aflitos e não é por acaso que nós lhe chamamos, para toda a gente compreender, o fundo de resgate da zona euro, e até agora só foi usado para resgatar a Grécia no seu terceiro resgate. A questão é que, mas este mecanismo tem instrumentos que, aliás, a maior parte dos instrumentos, porque há lá instrumentos que nunca foram utilizados. Nunca ninguém teve a coragem, nenhum país teve ainda a coragem de usar ou de pedir para usar instrumentos cautelares, muito por causa do estigma que está associado a este mecanismo europeu de estabilidade, que é o medo de se passar para os mercados, a ideia de que, bem, este país está fragilizado, tem que recorrer ao mecanismo porque não consegue empréstimos a juros decentes de outra forma. Agora, se me permites, só muito rapidamente, há uma outra questão, e esta é uma questão que provavelmente tem que se ter também a nível nacional, internamente, que é, então se avançar para os Corona Bonds, o que é que isto significa? Significa mais transferência de soberania dos vários Estados-membros para a União Europeia? Esta é uma questão que a certa altura vai ter que começar a ser colocada, e que é preciso que os partidos que defendem a questão da soberania percebam se não há aqui uma troca, não é? Se para se ter Corona Bonds não se vai ter que dar mais soberania e se vai dar à União Europeia, à Comissão Europeia ou ao Eurogrupo mais controle, ou um controle ainda maior sobre as finanças nacionais. Não há bela sem senão. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. Susana, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça um discurso que eu ouvi na semana passada um eurodeputado espanhol, González Pons, que dizia que este vírus está a atacar os pais fundadores da União Europeia, aqueles que construíram a União Europeia nos últimos anos. Nomeadamente aqueles que trocaram o franco e o marco pelo euro, aqueles que fizeram cair o muro de Berlim, aqueles que fizeram cair as ditaduras em Portugal ou, por exemplo, em Espanha. E os números que nós vemos todos os dias, os números de mortos pela Covid-19 são, do meu ponto de vista, assustadores. Eu não fico mais tranquila porque as faixas etárias que são mais atingidas não são a minha dos 30, são a dos 70 ou dos 80. Isto é algo que me assusta, que não me sai da cabeça e que eu acho que a União Europeia também devia ter, se calhar, em conta este lado um pouco mais humano. David, e a ti, que não te sai da cabeça? Muito em linha com o que dizia a Susana, eu hoje de manhã li uma newsletter do outro lado do Atlântico, do Washington Post, o Today's World View, cujo título era Coronavirus Kills Its First Democracy, traduzindo, o vírus matou a primeira democracia. É uma newsletter que conta como na Hungria, Viktor Orbán, o primeiro-ministro todo-poderoso, resolveu acabar com qualquer tipo de escrutínio que o seu governo pudesse ter, a partir daqui, com o argumento de combater o vírus. É um exemplo claro de como a declaração de um estado de emergência num país depende muito de quem o governa. Neste caso, em particular, Viktor Orbán consegue ir tão longe como impedir qualquer parlamentar, qualquer partido de oposição de pôr em causa leis suas, ou de impor penas de prisão até 5 anos para alguém que dê informação falsa sobre o que se passa no seu país relativamente a este vírus ou qualquer outra coisa. Isto obviamente pode aplicar-se, por exemplo, a jornalistas, isto evidentemente aplica-se a qualquer partido de oposição que possa pôr em causa a ação do governo de Viktor Orbán na luta contra o coronavírus. Há limites que não se podem passar nunca. Eu estou muito grato por viver em Portugal ainda.
E espero que a União Europeia também tome alguma posição em relação a isso, porque há outros déficits, para além dos déficits orçamentais. A mim, não me sai da cabeça uma decisão do Facebook que me parece positiva, em relação ao vídeo do Jair Bolsonaro, em que voltava a dizer que ele, como é um grande atleta, se apanhasse o coronavírus, não passaria de uma gripezinha. Ora, uma declaração destas pode custar muitas vidas, no Brasil pode custar milhares e milhares de vidas, porque é um apelo à irresponsabilidade. E o que é que fez o Facebook? O Facebook fez um comunicado hoje a dizer que removia o conteúdo do Facebook e do Instagram, porque isso viola as regras da comunidade, porque não permite a desinformação que possa causar danos reais às pessoas. E isto é uma mudança na filosofia do Facebook, que quando estamos a falar de fake news, na maior parte das vezes, eles não as tiram. A filosofia não é tirar as notícias, é pô-las cá para baixo, é tornar que elas sejam menos visíveis. Aquelas notícias que são identificadas como fake por uma série de organismos, nomeadamente jornalísticos, que o Facebook contrata por todo o mundo. Se a filosofia deles não era tirar as fake news e agora passar a ser tirar aquilo que são fake news, inclusive diretamente por governos, seria um passo importante para a questão da desinformação. Miguel, e tu, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça é uma música que me tem feito companhia nestes dias mais complicados. É a nova música de Bob Dylan, o primeiro original em 8 anos, Murder Must Fall, que tem 17 minutos, é uma canção incrível, começa com referências ao homicídio de John F. Kennedy, e é depois quase uma carta de amor à contracultura dos anos 60 e 70. E soa também a carta de despedida, o que espero que não seja verdade, esperamos todos, acho eu, mas é uma música muito, muito, muito tocante. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui nesta comissão política que já vai longa, com a edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos. E vamos ficar com este estado de espírito. Estamos bem onde não estamos e só queremos ir onde não vamos. Mas é bom que fiquemos onde estamos e é melhor que não vamos aonde queremos ir.